Olá a todos, boa noite. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez prestigiando o nosso encontro. Hoje um encontro também muito especial, com um tema extremamente importante. Então quero começar agradecendo muitíssimo a presença da Raquel Gonçalves, da Érica Delana, que estão aqui para abrilhantar nosso aprendizado de hoje. Então, como sempre, quero agradecer muitíssimo a parceria de todos os associados, né, que têm intensamente estado com a gente nesse momento tão especial, né, e tão difícil também. Mas, enfim, hoje o nosso tema do nosso encontro vai versar sobre trauma e luto, sob o olhar da terapia cognitivo-comportamental, né? Então, a gente já vem conversando bastante nos nossos encontros o quanto nós coletivamente estamos enfrentando o tema, né? E vivenciando a nossa vulnerabilidade. E a gente vê a proximidade da morte, a tristeza de parentes, de amigos, né? A questão do distanciamento social, a modificação da nossa rotina, né? Tudo isso num cenário de extrema incerteza, né? Então a gente sabe que na nossa sociedade a morte é tratada como um tabu, né? Fora isso, a gente vai somando às vezes esse processo de luto, né? Com essa situação severa de isolamento, né? A dificuldade, às vezes a impossibilidade de estar perto dessas pessoas que estão falecendo, né? Não poder realizar rituais de passagem, né? De acordo com a fé, a crença, a tradição de cada um, né? A gente está bombardeado por mil informações sobre a pandemia, tantas dificuldades em relação à saúde pública, né? E outras condições também de saúde que vão aumentando o risco de morte, né, associadas ao Covid-19, né, como fome, a própria violência familiar, que a gente já falou aqui no último encontro sobre violência contra a mulher, né, a criminalidade, enfim, as perdas socioeconômicas, os problemas políticos, né, e não tem como a gente não pensar nesse contexto todo, não falar sobre traumatização, né, e como lidar com o luto atualmente. Então, quero passar a palavra para a Raquel e para a Érica, que com certeza vão ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor, né, sobre essas temáticas no contexto que a gente está vivenciando, e vão trazer informações importantes também para a gente conseguir manejar isso na nossa prática clínica. Então, obrigada, Raquel, obrigada, Érica, sejam bem-vindas e, mais uma vez, obrigada aí a todos os nossos sócios que estão presentes aqui numa noite de sexta-feira, né, com a gente. Marcele, obrigada pela introdução. Acho que, de repente, a Érica pode começar se apresentando e aí eu me apresento e já começo a introduzir o assunto. O que você acha, Érica? Pode ser, perfeito, tá ótimo. Primeiro eu quero agradecer a Marcele e fazer aqui um reconhecimento, né? Porque a Marcele está aqui também, né, obviamente, como presidente da diretoria, né, presidente da ATC. E aí a gente está vendo, né, esse momento muito delicado. Nós tivemos que nos adaptar rapidamente, né, à nova realidade. E a Marcele foi assim extremamente eficiente, né, e já percebeu que a gente tinha uma demanda muito grande, né, a nossa diretoria, isso foi falado algumas vezes, em que a gente tinha que acolher, né, a gente tinha que estar mais perto dos sócios e dos associados. Então, acho que é muito bom esse tipo de evento, né? Eu, infelizmente, acabei não conseguindo participar dos anteriores, mas foram todos temas muito relevantes. E quando surgiu essa questão, né, da gente falar também desses aspectos mais densos, né, do que a gente está vivenciando, a gente não teve dúvida, viu, Raquel, de você vir falar para a gente sobre trauma, né? E eu tenho particularmente assim estudado bastante a questão de luto e a abordagem cognitivo-comportamental para luto. E aí acho que a gente juntou dois temas que são super interessantes. Então,
Algumas pessoas me conhecem aqui por serem meus supervisandos e alunos, né? Para quem não me conhece, eu sou a Érica Dilano, sou parte da diretoria atual da TC, sou terapeuta cognitivo comportamental, mas hoje a nossa figura, né, de convite, assim, a nossa convidada de honra é a doutora Raquel. Então, vou devolver a palavra para você se apresentar, que acho que assim você fica mais à vontade, e a gente iniciar isso que, na minha visão, na visão da ATC, na visão da Raquel, é um encontro, né? É uma conversa. Então, a gente planejou tudo para não ficar uma cara de aula, né? Embora seja importante muitas vezes a gente ter, né? A gente colher materiais, a gente saber o que fazer e também o que não pode fazer, né? Também o que a gente não deve fazer na abordagem de trauma e luto. Acho que esse é um ponto também relevante, mas a gente quer ouvir vocês, ouvir as dúvidas. A gente vai falar também da traumatização do terapeuta, a gente também vai falar do luto do terapeuta, das crenças do terapeuta nesse momento difícil, né? Então, é uma coisa mais trocada mesmo, tá? Então, obrigada, Raquel, obrigada, Marcele, por organizar isso, pelo convite, obrigada, Raquel, também por estar com a gente aqui. Bom, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel. Queria agradecer imensamente o convite da ATC, agradecer muito a Marcele e realmente reconhecer a competência, a eficiência, porque, como a Érica falou, foi uma adaptação, o relâmpago e muito bem sucedida, né? Você vê que esses encontros estão fazendo muito, muito, muito sucesso, estão sendo bem falados. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada, Érica, por a gente compartilhar esse encontro. Eu acho que vai ser muito especial, né? Vai ser um tema extremamente relevante, como você mesmo estava colocando. Então, a ideia é a gente ir fazendo um bate-bola, assim. Eu falo um pouquinho sobre trauma, estresse pós-traumático, a Érica fala sobre luto, depois eu falo um pouco sobre estratégias de prevenção e intervenções, e aí a Érica fala também um pouco da parte de luto nesse sentido. E a ideia é ser fluido, é que vocês participem bastante. Então, a gente não pensa em, vamos falar tudo e depois reservar para perguntas. Não, se as perguntas forem acontecendo no meio do caminho, é ótimo, porque às vezes tem alguma questão que é super relevante, a gente não tenha pensado no momento do preparo da apresentação, e aí vocês trazem isso à tona, né? Então, podem ir perguntando à vontade. Enquanto eu estiver falando, talvez eu não consiga, não sou muito multitarefas, então as meninas me ajudam. Gente, tem uma mãozinha levantada, mas aí a gente vai interrompendo e conversando. Bom. Raquel, antes de você começar a sua fala, desculpa te interromper, mas só para auxiliar, eu acabei na minha fala esquecendo, só por uma questão de ordem mesmo, orientar que todos permaneçam com os microfones no mudo, por gentileza, e que assim que vocês quiserem fazer uma pergunta, basta clicar no Raise Hands, que fica em participantes, no cantinho direito inferior. E aí vai aparecer a mãozinha levantada, a gente logo sabe que vocês querem falar e imediatamente iremos passar a palavra para vocês. Tá? Obrigada, Raquel. E obrigada, Érica, também. Então, desculpa a interrupção. Vamos começar. Bom, vamos lá. É um tema difícil, pesado, e a gente vai tentar tornar leve, até porque a gente não vai deixar ninguém desamparado. Vamos falar em intervenções, então vamos dar um senso de controle para todo mundo, e a gente sabe que isso previne patologias mentais no futuro, então a ideia é que vocês fiquem com essas estratégias de intervenção mesmo. Mas vamos lá. 11 de março já marcou a nossa vida, né? Foi o dia em que a Organização Mundial de Saúde anunciou que a Covid-19 virou uma pandemia. Desde então, nossas vidas mudaram, para alguns radicalmente, para outros menos, mas a gente viu crianças saírem sexta-feira da escola e sem aviso prévio, sem nenhum tipo de preparo, não poderem voltar mais, perderem todo o contato social. A gente viu pessoas ficando desempregadas e preocupadas e entediadas em casa, como é que eu gasto esse tempo, o que eu faço, como é que eu consigo um emprego no meio de uma pandemia. A gente viu pessoas que aumentaram o ritmo de trabalho, então tiveram que adaptar, como a gente, né? Adaptar todo o nosso trabalho, quem não atendia online antes, para o ambiente virtual, ter que cuidar da casa ao mesmo tempo, porque a maioria de nós tinha alguém para dar conta das tarefas domésticas e às vezes com criança em casa, né? Sem escola. Então, nossas vidas foram mudadas radicalmente e tudo isso trouxe incertezas, medo, até alívio para alguns, né, que levavam uma vida corrida e foram obrigados a parar, enfim.
mas o fato é que mudou e para alguns de nós trouxe ou ainda vai trazer traumas e luto, né? É uma situação nova para todo mundo e para nós em especial, deixa eu ir admitindo as pessoas aqui. Nós, psicólogos, enquanto vítimas da pandemia e enquanto agentes, né? Porque hoje em dia o que se fala, assim, eu tenho acompanhado bastante as pesquisas sobre trauma, pesquisas acadêmicas, né, científicas, e o que se fala de uma pandemia da saúde mental também. Eu vou explicar isso de forma mais embasada para vocês depois. Mas eu estava lendo um artigo agora, antes da gente começar, que o título era Estresse pós-traumático como um segundo tsunami da pandemia por Covid-19. Então, é isso. A gente vai passar, já está começando a passar e vai passar por uma situação muito complicada em que a gente vai ter que ser agente de prevenção e de intervenção. E, gente, está todo mundo buscando respostas. Eu não tenho todas as respostas, eu estou aprendendo também, por mais que eu não falei no início, mas eu passei minha história acadêmica, meu mestrado e doutorado foram em estresse pós-traumático, mas a pandemia é uma situação completamente nova. O que a gente sabe é que ela vai deixar cicatrizes psicológicas, né? E que as nossas estratégias de enfrentamento que a gente usava antes talvez não estejam funcionando agora. O fato é, quanto mais adaptáveis nós formos, melhor, né? Mais protegidos de doenças de transtornos mentais nós estaremos. Eu sempre uso uma frase que eu acho bastante significativa e serve para tudo, todo e qualquer transtorno, que é mente saudável é mente flexível. Então, quando a gente consegue se adaptar às circunstâncias, a gente consegue levar as coisas de uma maneira mais resiliente, né? Então, a ideia é se adaptar. E a pergunta é como? Como é que a gente se adapta? O que os profissionais de saúde mental, especificamente os que tratam, estudam TEPS, devem fazer agora? Como é que a gente pode se planejar, né, para o futuro? Então, como eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre diagnóstico e definição de trauma e TEPT, e depois eu vou passar para a Lana para falar sobre, para a Érica de Lana, para falar sobre luto, definição e diagnóstico de luto complicado, etc. Então, começando. Primeiro, a gente tem já começa com um grande dilema, né, que é a definição de trauma. Porque a gente usa trauma de maneira bem indiscriminada. Alguém se divorciou e, poxa, ele ficou traumatizado. Mas divórcio é trauma? Né? O que é trauma? O que o DSM, o Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais, chama de trauma? Por definição, a gente tem 3 situações que podem tecnicamente ser consideradas trauma. Então, a primeira é morte ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual. As 2 últimas, vocês ouviram bastante quando a Tânia Macedo falou na semana passada, né, no último encontro, sobre violência contra a mulher, aumento de mais de 50% em casos de violência doméstica. Então, lesão grave e violência sexual já está acontecendo enormemente, já está aumentando enormemente, e a gente já tem, então, muitos indivíduos, muitas mulheres que vão ficar com sequelas psicológicas desse tipo de abuso. Mas aqui o tema é morte, né? Porque a gente vai falar de luto, então traumas relacionados à morte. Então, então tá. Então eu estou numa pandemia, eu sofro ameaça de morte, eu perdi um familiar por Covid-19. Isso é trauma, tecnicamente? Aí vamos lá. O que tem dentro da definição de trauma, né? Tem algumas categorias para você definir se você está passando por um evento traumático, ou se algum paciente está passando por um evento traumático. Uma é a exposição direta. Então, eu peguei Covid e eu tive uma manifestação grave da doença, né? Fiquei com dificuldade de respirar, tive que ir para o hospital, ou fui internado na UTI e sobrevivi. Eu tive uma ameaça de morte. Esse, sim, conta como um evento traumático. A exposição direta, né? Aconteceu comigo. A outra é o testemunhar a morte de alguém. Então, eu sou um profissional, por exemplo, que trabalha em um hospital, uma enfermeira, e eu assisto um paciente morrer diagnosticado com Covid, né? Levando agora para dentro da pandemia. Então, isso sim também é um evento traumático. Se sobrar tempo, a gente vai falar sobre intervenção com profissionais de saúde. Então, vamos lá. Exposição direta, testemunho. Aí agora vem a pegadinha. Saber que um evento, uma morte, ocorreu com alguém emocionalmente próximo, só que esse critério de saber que ocorreu com alguém emocionalmente próximo, esse evento tem que ser súbito, violento ou acidental. Então, tecnicamente, um familiar que morre por câncer, isso não é considerado trauma, né? Porque não foi súbito, violento ou acidental. Covid-19, a mesma coisa. Então, se eu perco um familiar
por Covid-19, tecnicamente, eu não passei por um evento traumático. E por último, eu vou comentar isso daqui a pouquinho, né? E por último, então vamos lá, exposição direta, testemunho, saber que ocorreu com alguém emocionalmente próximo e eu ser exposto a pormenores aversivos de um evento que ocorreu com alguém. Então, por exemplo, um bombeiro que foi resgatar crianças de um prédio, então ele estava exposto àqueles pormenores constantemente. Então, isso é mais para profissionais, né? Então isso é considerado um evento traumático. Aí a gente está falando de uma pandemia. E aí o que eu tenho lido sobre os artigos que falam sobre trauma e sobre estresse pós-traumático é que, na verdade, esse critério de isso tudo vai mudar, né? O que era considerado trauma agora vai ser totalmente revisto, não só com estresse pós-traumático. Eu estava lendo um artigo do Leonardo Fontinelli, que é um dos maiores pesquisadores de toque. Ele acabou de publicar um artigo falando que os critérios para toque de contaminação vão mudar também, porque o que era considerado exagerado antes, agora não é. Agora é, na verdade, adaptativo, né? Que a gente lave as mãos toda hora, que a gente ande com álcool em gel, que a gente não encoste em nada. Antes isso seria exagerado. Então, os critérios para trauma e para estresse pós-traumático vão mudar também. Eu não tenho exatamente essa resposta. Então, estou colocando para vocês o que tecnicamente é trauma, mas eu já adianto que isso vai mudar, porque a gente está numa situação totalmente nova, né? E alguns autores importantes de TEPT já estão falando no Covid-19 como um novo tipo de trauma em massa, como guerras, catástrofes naturais, só que é um trauma em massa que tem características únicas, né? O isolamento social, inclusive de crianças, nossa ansiedade antecipatória por uma doença que não há cura e que não há vacina, perdas financeiras, discriminação de grupos culturais. Então, não sei se vocês viram isso, mas muita gente falando do preconceito com os chineses, né? Porque eles estão doentes, eles vão passar doença, e isso vai acontecer com a gente. Eu tenho conversado com profissionais de relações internacionais e essa imagem do brasileiro ser bem visto lá fora, isso vai mudar muito, porque nós vamos ser um dos piores países e isso vai mudar nossa visão no exterior, né? A gente vai passar a sofrer preconceitos que a gente antes não sofria como imigrantes ou como turistas, enfim. Então, como eu disse, né? Discriminação de grupos culturais e, entrando mais no nosso tema, a gente está privado do luto. A gente não tem mais possibilidade, às vezes, de dizer adeus para um familiar que está internado e que vai morrer ou que morreu por Covid, né? Porque a gente não tem mais acesso ao hospital, o isolamento social está obrigando a gente a ficar longe. Os nossos rituais de enterro, como a Marcele estava falando no início, né, na introdução, também não existem mais, ou existem para uma ou duas pessoas. Então, o apoio social, que é importantíssimo para nos proteger de patologias mentais, está impedido, né, por conta do isolamento social, porque a gente não vai ter esse acompanhamento nos enterros. Então, ou seja, é um trauma em massa com características únicas que vai gerar mudanças em em critérios diagnósticos, né? Na verdade, o critério para trauma ele já é super polêmico, é o mais polêmico de estresse pós-traumático. A cada edição do manual ele muda, tem muita briga, né, muita política em cima desses critérios, mas o fato é que oficialmente são esses. E aí tá, vamos considerar então que a gente perdeu um familiar por Covid vai ser considerado trauma, tá? Ou que o próprio estar nessa situação já é um trauma em massa. Existem basicamente 3 grupos depois assim, quando a gente passa por evento traumático, a gente se divide em 3 grupos de pessoas. A notícia é boa porque a maioria de nós acaba sendo resiliente, assim, 30% a 65%, dependendo do estudo, mostra que as pessoas, que a gente resiliente sente o impacto, tá? A gente fica sobrecarregado emocionalmente, a gente sofre, isso implica sofrimento, mas isso se resolve sem necessidade de intervenção. Depois de algum tempo, a gente volta ao nosso nível basal, tá? Então, esse é o grupo dos resilientes. Tem um grupo que é o melhor dos mundos, que é das pessoas que desenvolvem crescimento pós-traumático, né? É a história do poder transformador do sofrimento. São as pessoas que depois de passar por evento traumático, elas conseguem melhorar a vida, a qualidade de vida e os aspectos psicológicos. Então, um caso clássico é a pessoa que tem problemas com álcool e aí sofre um acidente de trânsito por conta disso e depois do acidente ela para de beber. E aí muda a vida radicalmente para melhor depois do evento traumático. Eu vi um meme
no início da pandemia, que era eu saindo, eu no primeiro dia que o isolamento social acabar. Aí uma menina, uma princesa de contos de fadas, e vai cheirando a flor, vai olhando o passarinho. A gente vai começar a dar mais valor a esses aspectos simples da vida que a gente não dava antes por conta da vida corrida, enfim. Então, isso é uma forma de crescimento pós-traumático que a gente pode aproveitar, né? Pessoas que levavam vidas super estressantes, que eram desconectadas dos seus reais valores antes da pandemia, agora vão ter oportunidade de rever a vida, né? De colocar rotinas diferentes, por exemplo. Então, tem esse grupo, né, do crescimento pós-traumático. É uma minoria de pessoas, mas é importante, eles são muito estudados para a gente pensar como é que a gente pode prevenir, assim, incentivar o crescimento pós-traumático agora que a pandemia está acontecendo, agora que a gente está nesse trauma coletivo. E tem um terceiro grupo de pessoas, que é o grupo dos psicologicamente mais vulneráveis, que são as pessoas que vão desenvolver transtornos mentais ou já desenvolveram. E não necessariamente estresse pós-traumático, mas depressão, toque, problemas com álcool, etc. Cerca de 30% em estudos mais gerais, colocando uma média geral, é a quantidade de pessoas, porcentagem de pessoas que desenvolvem. E como é que vai ser agora na pandemia? Quais são as possíveis sequelas a longo prazo da pandemia, né? Eu peguei alguns estudos, a gente não tem ainda... a gente até tem alguns estudos que estão mostrando o impacto na saúde mental, estudos chineses, né, onde a pandemia já está mais... a contaminação já está mais baixa, mas eu peguei estudos de outros traumas em massa, né, para comparar, para a gente ter uma ideia do que pode acontecer com a população geral, mundial. Então, o estudo que é muito importante do furacão Katrina, né, que aconteceu em 2005, depois do furacão, 8 meses depois que o furacão aconteceu, nos Estados Unidos, eles entrevistaram 810 pessoas. E eles viram que 22% dessas pessoas desenvolveram TEPT, estresse pós-traumático, né? E 36% das pessoas que não tinham nenhuma história de transtorno mental antes acabaram desenvolvendo transtorno mental. No somatório geral, eles viram que mais da metade da população, 8 meses depois do furacão, desenvolveu algum transtorno mental. Isso é muita gente, né? Imagina isso a nível mundial, a gente está falando de uma pandemia. E os preditores são os mesmos sempre. Gênero feminino, status socioeconômico mais baixo, então quem teve perda financeira no furacão teve mais chance de desenvolver algum transtorno. Baixo apoio social, como eu disse, o apoio social é extremamente importante, né? Nós somos seres sociais, isolamento social gera morte neuronal, então por isso que isso é particularmente difícil quando a gente está falando agora da nossa pandemia que a gente está vivendo. Quem passou por eventos estressantes após a tragédia também aumentou as chances de desenvolver algum transtorno mental, tá? Um outro estudo que eu trouxe é um que foi desenvolvido na faixa de Gaza, então tem a ver com guerra, né? E eles viram que 60% dos adultos desenvolveu sintomas de estresse pós-traumático clinicamente significativos, tá? Eles têm lá um ponto de corte, 60% é mais da metade também. Em crianças, 70%. Então, é muita gente. Embora o que eu tenha visto da pandemia é que as crianças estão desenvolvendo menos do que os adultos. Mas o fato é que muita gente, eu estou colocando esses dados para mostrar para vocês que, de fato, é uma pandemia da saúde mental também, né? E aí, falando de trauma, falando das possíveis consequências, eu entro um pouquinho no estresse pós-traumático. Então, a primeira questão que eu acho que é importante que fique clara é que o TEPT, e eu vou chamar de TEPT agora, porque o transtorno de estresse pós-traumático é muito grande, o TEPT é um transtorno de memória. Um evento traumático vai ser sempre traumático, vai ser sempre triste, vai ser sempre negativo. Mas a diferença de uma pessoa que passa por um evento traumático e se recupera e a outra pessoa que desenvolve TEPT é que a memória do trauma não foi processada adequadamente. Então, ela fica descontextualizada. É como se o trauma estivesse acontecendo novamente, como se ele tivesse acontecido ontem, mesmo 5 anos antes, e é como se ele fosse acontecer amanhã de novo. Então, a pessoa está em constante trauma, tá? Essa é a grande diferença, assim, se você puder resumir em poucas palavras o que é o TEPT. E ele é diagnosticado depois de um mês que você passa por um evento traumático. Por quê? Porque nesse primeiro mês, lembra que eu falei que os resilientes também sofrem o impacto emocional do evento traumático? Esses sintomas de TEPT no início, eles são normais, são considerados normais, só que a maioria das pessoas aquilo se resolve com o tempo sem necessidade de intervenção.
Mas quem desenvolve TEPT, um mês depois, ainda está apresentando esses sintomas e sem tratamento eles ficam lá constantes, às vezes até pioram. Então, antes de um mês, se você tiver muitos desses sintomas, você pode até receber o diagnóstico de transtorno de estresse agudo, que tem basicamente os mesmos sintomas, são poucas as diferenças. A diferença é basicamente temporal. De 3 dias a um mês é transtorno de estresse agudo, passou desse tempo, vira transtorno de estresse pós-traumático, tá? E quem desenvolve TEPT tem basicamente 4 categorias de sintomas. A primeira delas corresponde aos sintomas de revivescência, reexperimentação, então é aquilo que eu estava falando. O trauma fica na mente, né? São pensamentos intrusivos, pesadelos, flashbacks, reações fisiológicas exacerbadas quando a pessoa entra em contato com algum gatilho que lembre o trauma. Então a pessoa revive o trauma constantemente nos dias atuais, né? Ainda que o trauma tenha sido no passado. O segundo critério, que é particularmente importante, são sintomas de evitação. A pessoa evita tanto gatilhos internos, memórias do trauma, então ela quer suprimir aquelas memórias de qualquer jeito, porque aquilo ali é extremamente ansiogênico, quanto gatilhos externos, né? Pessoas, locais, objetos que lembrem, que ativem esses flashbacks, que ativem esses pensamentos intrusivos. Esse critério de evitação é particularmente importante, porque ele leva as pessoas a não buscar tratamento. As pessoas... Tem muita gente com TEPT, eu vejo profissionais experientes que falam para mim, nossa, sabia que eu nunca atendi TEPT? E o que eu respondo é, você já atendeu, você só não sabia disso. Porque às vezes a pessoa, quando vai buscar tratamento, ela vai buscar por uma insônia secundária, uma depressão secundária, mas ela não quer falar sobre o trauma, porque aquilo é extremamente aflitivo para ela. Então, assim como a gente tem que perguntar sobre o suicídio diretamente, a gente tem que perguntar sobre histórias de trauma diretamente. Porque aí, às vezes, vem à tona um evento traumático que você tem condições de trabalhar. Às vezes, aquele paciente deprimido que não está respondendo ao tratamento, quando você vai ver, ele tem TEPT, por isso que ele não está respondendo ao tratamento. Aí você trabalha o estresse pós-traumático, ele melhora da depressão, tá? Então, vamos lá, continuando, que eu dei uma voltinha aqui. Reexperimentação, né? Evitação, sintomas de evitação, sintomas de alterações negativas no humor e da cognição. Então, a pessoa se sente constantemente com medo, raiva, culpa, vergonha, tem distorções cognitivas acerca do evento traumático, que leva ela a se culpar outros, etc. E critérios de hiperestimulação autonômica. Então, alterações no sono, o paciente com TEPT dorme super mal, a pessoa está alarmada o tempo todo, porque é como se o trauma fosse acontecer novamente a qualquer momento, respostas de sobressalto exagerados, etc. Tá, então esses são os sintomas de TEPT. Aí vocês vão falar, poxa, tá, agora na pandemia eu tô com muitos pensamentos intrusivos relacionados à morte, porque, né, a gente está sofrendo uma ameaça de morte de fato. Tô evitativo, não quero ficar vendo notícia o tempo todo, porque é só tragédia, então não quero nem olhar o jornal. Eu tô com alterações negativas no humor e nas cognições, porque eu tô ansiosa, com medo o tempo todo, e eu tô hipervigilante. A gente está vivendo sintomas de TEPT, né? Claro que uns mais, outros menos, mas de alguma forma a gente está vivenciando isso. Dá para sentir um pouquinho, dependendo do grau de proximidade com a doença, você começa a saber de pessoas, né, que morreram, que você conhecia, então isso vai exacerbando, pode vir a exacerbar esses sintomas ou não. E aí, você pode ter um trauma e não ter perda, e não morrer ninguém, né, só uma ameaça de morte. Você pode perder alguém morrer, e você não ficar traumatizado. E você pode perder alguém e ficar traumatizado. E aí a gente entra no luto, então eu passo a bola para a Érica falar um pouquinho sobre definição, diagnósticos. Depois eu volto para falar das intervenções. Beleza, então tem muitos links aí, queria comentar várias coisas, detalhar assim, alguns aspectos com a Raquel, acho que a gente, esses temas conversam muito, né? E talvez a primeira coisa que eu quero trazer aqui sobre luto é que a gente pode pensar em 2 conceitos de luto. A gente pode pensar num luto que nós todos estamos vivendo hoje, embora alguns de nós aqui podem não estar experimentando essa ameaça tão concreta, a gente pode não ter perdido ninguém, a gente pode não ter nem notícia de pessoas conhecidas que morreram, mas nós estamos experimentando um processo de luto da nossa liberdade, das nossas expectativas para esse ano, de tudo que a gente tinha, né, de planejamento, até do nosso trabalho. Alguns, né, tiveram que fazer essa transformação e tiveram que fazer luto dos seus consultórios físicos,
ou tiveram que fazer luto da sua atividade, a sua atividade agora era de um jeito, e a gente está fazendo um luto muito mais geral, que é o luto do mundo presumido. O mundo que a gente conhecia, do jeito que ele era, morreu. Né? Então, esse é um processo de luto muito mais geral. Né? Não vamos entrar muito nisso aqui pela questão do tempo. E o que a gente vai trabalhar como segundo conceito, então, seria o luto como um construto, luto com letra maiúscula, né? Luto com L maiúsculo. Aí sim, um luto relacionado a uma perda. Né? Embora a gente saiba que é possível a pessoa criar um quadro de luto até complicado por uma perda que não tenha sido uma morte. Né? Por uma perda de alguém que foi para longe, uma perda de um relacionamento que acabou, uma perda, sei lá, né, de uma condição financeira, e a falência também é luto, né? Eu também, quando entro no processo de perda das minhas posses, enfim, eu também entro no processo de enlutamento, podendo até desenvolver as fases do luto, ou processos que a gente vai, né, no outro momento conversar mais detalhadamente. Mas o que a gente está falando aqui é de um luto que envolve a perda de alguém, um luto derivado de uma morte. Né? Então, assim, quais são as nossas possibilidades como terapeutas cognitivo-comportamentais para atuar nesse luto, né? Nesse construto de luto específico que é derivado de uma perda. E não é de qualquer perda, é a perda de alguém que era significativo para a gente. Né? Então, acho que a gente já consegue misturar um pouquinho com a questão do trauma. Então, se eu perco alguém, não fui eu que morri, a ameaça de morte não era para mim, mas eu perdi alguém que eu amava. Né? Por isso que toda vez que a gente fala de luto, a gente tem que começar falando de amor. A gente fala de amor, perda e luto. Eu só vou me enlutar depois de uma perda significativa, afetivamente significativa. Então, o processo de luto já pode ser pensado nesse sentido, né? O enlutado, ele é alguém que perdeu alguém que ele amava, né? Então, esse é um ponto interessante para a gente olhar. A Raquel também falou um ponto que me chamou a atenção, até fiz umas anotações aqui sobre essa perspectiva, né? O que é trauma? É muito, muito relevante, obviamente, especialmente para a gente que está, né, com a clínica assim, alinhada ao que está na ciência, a gente ter essas noções do que é geral. Mas, quando a gente fala de luto, a gente vai falar a seguinte frase: cada luto é um luto, cada enlutado é um enlutado. O processo que lá, não está lá no DSM que eu devia estar traumatizado com isso, mas eu fiquei. Por quê? Porque, para mim, dentro dos meus recursos, das minhas habilidades, aquele evento foi excessivo. Ele excedeu as minhas possibilidades, ele excedeu a minha capacidade de lidar com isso. E isso, para mim, é trauma. E se aquela pessoa, né, participava, aquela pessoa que morre, participava da minha vida atendendo lugares e me trazendo recursos para a minha vida que de uma hora para outra foram cortados, isso para mim pode ser muito traumático. Então a gente tem na literatura de luto a ideia de luto traumático, que é um outro ponto, né, que é diferente do luto complicado, né? E acho que um outro ponto que é importante, a gente vê muitas vezes na literatura apontada, a fala psiquiátrica normalmente vai nessa direção, em dizer assim, o luto patológico. A gente não deve falar, esse termo é inadequado. A gente tem o luto que a gente não pode chamar de normal, porque o luto, em sua definição, é um processo natural de readaptação depois de uma perda. Ele é natural. Então, a gente não pode dizer que ele é normal. É a mesma coisa que a gente falar de parto normal. O parto é natural, é assim que o parto é. Então, o luto também é um processo natural. Então, muitas vezes esse processo vai se dar, ele é sempre doloroso, e muitas vezes ele vai se dar de forma complicada. E aí a gente teria aquela noção antiga do luto patológico, mas esse termo caiu. É pejorativo a gente falar em luto patológico, a gente vai falar sempre em luto complicado. E aí eu trouxe alguns dados, né? Eu queria pedir a permissão da Marcele para eu apresentar duas telas muito rápidas. A primeira é de assuntos que vocês podem ficar super à vontade para perguntar, tá? Então, Érica, o que é isso? Queria saber um pouco mais sobre essa informação. E a outra tela é uma tela que fala de números, tá? Vou colocar a minha apresentação muito breve aqui para vocês. Deixa eu achar ela aqui. Achei. Vamos voltar para cá. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Deixa eu projetar. Vocês conseguem ver a projeção? Me dá um ok com a mão? Raquel, eu te vejo aqui. Tá dando para ver? Tá? Então, olha só. Tópicos, tá? Que a gente pode conversar hoje. E se não der tempo da gente conversar hoje, a gente pensa num outro momento, né? A definição de luto, os números. Então, ali já deixei um resuminho, ó. Para cada morte, a gente tem de 4 a 10 enlutados.
Então, uma pessoa que morre vai deixar 4 pessoas em luto natural, de 4 a 10. Então, se alguém morreu, o companheiro, os pais, o filho, já são 4. 2 ou 3 amigos mais próximos, uma ex-namorada que ainda amava, né? Então, a gente tem uma conta aí de que para cada morte a gente tem até 10 pessoas fazendo luto. E que a literatura fala para mortes de forma mais natural, de 7 a 10% dos enlutados vão fazer luto complicado, quando o luto não é traumático. Porque quando a morte foi traumática, quando a perda foi traumática, e a gente precisa discutir se a morte por Covid é traumática ou não, né? O que caracteriza uma morte traumática, um luto que que tem as características de um trauma. A precocidade da morte é algo que entra na definição do que é um luto traumático. Então, se morre uma criança de Covid, isso não é esperado. Se morre um adulto de 40 anos de Covid, isso impacta mais do que morreu um idoso de 90 anos. Né? Então, a idade da pessoa que faleceu vai denotar a precocidade. Um outro ponto, a Raquel também falou sobre isso. Não é uma morte súbita o Covid, mas é uma morte que mata em 3 dias. Né? Tem pessoas que entram e fazem um curso da doença tão grave que elas morrem muito rapidamente. E aí, então, isso é uma morte que foi muito rápida? Então, isso é um trauma? Foi algo totalmente inesperado? Então, a gente ainda não sabe. Né? Toda essa ciência sobre o que a doença, o que a pandemia está trazendo foi como exatamente perfeito a Raquel falou. Muita coisa vai mudar depois disso. Né? Mas o que eu quero que fique desse momento que a gente está conversando sobre luto, o luto é absolutamente individual. Cada enlutado vai fazer o seu processo de uma forma. Então, para algumas pessoas, essa condição que é realmente muito delicada, a condição de não poder haver um enterro, né, ou não poder haver o velório. Para algumas pessoas, esse aspecto é tão marcante que ele vai ser suficiente para aquele luto ser traumático e para, provavelmente, quando o luto é traumático, eu não citei esse dado acima, chega a 25%. Né? Então, 25% dos lutos que foram traumáticos vão se tornar lutos complicados, né? Derivados de mortes traumáticas. Então, a gente não sabe se Covid é ou não, né, característico disso, mas não faz muita diferença, porque o processo do luto ele é absolutamente individual. Tá? Outros pontos que a gente pode olhar do processo de luto que ali está como normal, entre aspas, porque é natural. A gente tem autores diferentes falando sobre como é esse processo de luto, se é que ele se dá em fases ou se ele não se dá em fases. A gente tem um outro conjunto de autores falando coisas mais novas sobre isso. Acho que não deve entrar muito na questão teórica aqui. E 2 questões para a gente problematizar mesmo, né? A patologização do sofrer. Então, quando alguém que a gente ama morre, esse alguém vai deixar uma marca, né? E então isso é uma doença. Então, os manuais têm se esquivado ao longo do tempo de estabelecer um quadro diagnóstico sobre luto. Mas é importante que se estabeleça um quadro, porque se a gente tem, como a Raquel falou, um problema como aconteceu com o furacão, e a partir disso a gente tem mais de metade da população que vivenciou aquilo fazendo alguma doença mental, tem pessoas que vão fazer uma doença mental por conta de um luto que complicou. Então, precisa ter um critério diagnóstico, até por questões epidemiológicas, por autorização de serviço de saúde. É por isso que os manuais diagnósticos existem, né? E para orientação de pesquisas, para a gente saber o que fazer e o que não fazer, né? O que dá certo, o que não dá. Então, no outro momento, a gente abre um pouco mais sobre essa ideia de como é que os manuais estão resolvendo a questão do luto. Né? E, normalmente, eles estão apontando que o que faz a migração de um luto natural, normal, para um luto complicado é a questão do tempo. É quanto tempo é esperado que aquela pessoa fique enlutada, né? Como se ela tivesse com uma ferida, com uma dor. Né? O enlutado ele tem essa característica. Todo mundo percebe o enlutado como alguém que está em profundo sofrimento. Né? E quanto tempo esse sofrimento pode durar para que seja natural, normal o sofrer, ou quando é que esse sofrer está patológico, né? Os manuais não se decidem muito nessa direção. O DSM aponta um quadro de luto prolongado, luto complicado prolongado, que para adultos, depois de 2 anos da morte, e para crianças depois de 6 meses. Então, o sofrimento é longo, né? Para uma morte e, por exemplo, 2 anos é um tempo longo. Se esse tempo se estende acima de 2 anos, a gente pode pensar
num quadro, embora ainda não seja um diagnóstico. O DSM indica isso como uma condição em que a gente precisa prestar atenção. São condições clínicas que requerem atenção também. A gente não está falando de um diagnóstico fechado. A CID está se antecipando nisso, né? A gente não tem a CID-11 ainda, ela ainda vai começar a valer, ela já está publicada, mas só começa a valer em 2021. E lá, sim, a gente tem um quadro de luto complicado, e aí a questão do tempo para eles foi reduzida. Foi para 6 meses. Então, é esperado um grande sofrimento que não exceda 6 meses. Se ele excede 6 meses, então a gente está falando de uma questão de maior patologia já, né? A gente já tem uma questão. Existem muitos fatores que influenciam do luto deixar de ser um luto normal e passar a ser um luto complicado. E tem alguns tópicos, né, nessa literatura, que é o luto antecipatório, por exemplo, é algo interessante, como o luto antecipatório propicia um processo normal, né, do enlutamento, o luto traumático, que eu já citei um pouco, e a questão da terapia, né, ficaria para um segundo bloco, como a Raquel está sugerindo. E aí a gente pensar na psicoterapia de um modo geral, o objetivo principal é a reorganização do sujeito, tanto em termos afetivos quanto em termos práticos, e a gente é muito bom nisso, né, na TCC, que bom que a gente cuida muito bem disso. Então, todos os trabalhos mostram que a importância na abordagem do luto é uma abordagem focada, breve, né, que trabalhe afetos, que trabalhe cognições. Poxa, um prato cheio pra gente, né? Porque a gente sabe fazer isso muito bem. Então, a gente só precisa sistematizar um pouco mais. A literatura em TCC para luto é muito escassa. Infelizmente, ainda tem muita coisa para ser olhada que a gente não está... Especialmente aqui no Brasil, tem pouquíssimos textos, né, sobre luto e terapia cognitivo-comportamental. Então, tem um conjunto de técnicas já que se apresenta positivo para isso e novas técnicas que estão vindo, inclusive, com exames de neuroimagem sobre efeitos terapêuticos, né, de determinadas técnicas e os efeitos cerebrais que essas técnicas têm. Ali está em cinzinha, porque fatalmente a gente não vai ter tempo de cuidar disso, mas é super relevante, né, os fatores do terapeuta, o luto do terapeuta e o luto no terapeuta, como é que é? Né? Quais são as crenças que o próprio terapeuta tem sobre morte? A morte para ele é um tabu? O luto para ele é um tabu? Ele não pode imaginar fazer uma despedida de alguém sem um velório? Porque se o paciente dele chegar para ele dizer que o velório da família foi assim, isso vai impactar ele. Então, de novo, aqui a gente sempre fala disso, né? Em quase todos os assuntos, os fatores do terapeuta. Então, estou super aberta a vocês perguntarem o que vocês quiserem sobre esse tópico. Quero mostrar só uma telinha aqui, ó. Essa aqui é uma tela triste, tá? A gente está fazendo aquela conta lá. Dados de agora à tarde, eu olhei, devia ser umas... É o dado da manhã, né? Tá ali, dia 29 de maio, às 6h38. Nós tínhamos até esse momento registrado de forma oficial 26.901 mortes. Se a gente fizer uma média entre 4 e 10 enlutados por morte, a gente vai ter uma média de 7. Então, se eu multiplicar 26.901 por 7, eu tenho nesse momento no nosso país 188.307 pessoas em luto, iniciando seus processos de luto, né? Desses, a gente sabe que entre 7% e 10%, estou colocando a conta para baixo, para a gente não exagerar, vão fazer luto complicado. Se COVID não for luto traumático, porque se COVID for, esse número pode chegar a 25%. Então, aqui a gente tem um dado que é 7% de 188.307 enlutados. 13 mil brasileiros, mais ou menos, vão fazer um processo de luto complicado. É muita gente, gente. Tá? Então, a gente ainda, infelizmente, vai ver esses números crescerem. Essa clínica, ela é extensa porque as pessoas adoecem, algumas pessoas vão morrer por conta da Covid daqui a pouco, não vão exatamente entrar nos dados oficiais. Tem muitas pessoas que já estão morrendo agora e não estão entrando nos dados oficiais de Covid, mas estão morrendo por causa da Covid. Exemplo, pessoas que precisam de cirurgias na rede pública. As cirurgias estão suspensas. Não tem leito suficiente para atender todo mundo. Então, se a pessoa precisa fazer uma cirurgia, ela não está encontrando espaço para fazer. Né? Os atendimentos clínicos estão suspensos, as pessoas estão com medo de procurar e as pessoas estão morrendo mais. Tá? Então, eu acho que esses são dados assim que impactam a gente, né? Mas eu acho que a gente precisa cuidar desses aspectos mais. Espera aí que eu não estou conseguindo sair.
a gente precisa cuidar desses aspectos mais práticos e técnicos, né, de abordagem clínica, uma vez que esses números são expressivos, né? Então, eu queria abrir agora para vocês perguntarem, para vocês trazerem aspectos aí do que está sendo delicado desse tópico do luto, até eventualmente vocês falarem, né? Por que vocês resolveram fazer um curso na sexta-feira, não é exatamente um curso, né? Mas participar de um encontro numa sexta-noite para discutir esse tema que é tão delicado, né? Queria abrir um pouquinho. Vamos fazer isso, Raquel? O que você acha? Deixar mais trocado? Perfeito, Érica. Vamos lá. Vamos lá, gente. Algum Vamos comentário, pergunta? Tá todo mundo em choque, esperando a boa notícia. Já tem uma mãozinha ali. Eu não sei onde que eu mexo na mãozinha aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, só não estou sabendo de onde vem a voz. Qual é o seu nome? Ana Cristina. Ana Cristina, achei. Deixa eu ver onde é a mãozinha. Eu também não sei fazer essa mãozinha não, gente. Marcelo, você quer atender a gente aqui? Explicar pra gente como é que bota a mãozinha? Tem um azulzinho, raise hands. Raise your hands, eu não achei esse. Mas aonde? Isso, Tá onde? gente, quem tiver dificuldade, desculpa, Érica, quem tiver alguma dificuldade de achar o recurso, pode avisar no chat que quer falar que a gente passa a palavra, não tem problema não. Mas quem quiser então... usar o recurso vai em participantes e no canto direito embaixo da tela você consegue acessar esse recurso. Mas vamos lá, Ana Cristina, você já está com a palavra. Obrigada pela participação. Obrigada. Eu tive um pouquinho de problema na hora de acessar aqui, estava difícil. Aí eu nem sei se vocês comentaram sobre isso no início. Mas assim, eu ainda não sou psicóloga, né? Eu estou estudando. E eu queria saber assim, como que vocês estão fazendo, se vocês estão recebendo muitas pessoas assim nessa situação de luto. Porque assim, eu perdi um tio, tá fazendo um mês hoje, e ele foi Covid também, entendeu? E assim, a família ficou muito triste, principalmente por essa questão de não ter o velório, né? Eu acho que isso daí talvez assim fosse a coisa mais pesada, né? Os irmãos dele, inclusive a esposa, né? Eles estavam muito tensos com isso, muito tristes com isso. Aí, assim, eu fiquei pensando, caramba, como que o psicólogo atende, né, uma situação dessa? Como que está sendo? Está tendo muitos casos assim? Vocês estão tendo muitos casos assim? Enfim. Quer falar, Érica? Assim, acho que em termos do atendimento, eu acho que esses casos ainda não estão chegando. Pelo menos na minha prática, isso não está não está chegando agora, mas ainda vai chegar, né? Porque nesse momento a pessoa, o enlutado, ele fica tão dolorido que ele não tem nem força para procurar um trabalho, né? Quando a família começar a perceber que, olha, já passaram-se alguns meses e ele ainda não retomou a vida. Então, esse é um ponto. Se a gente pensar na abordagem terapêutica do luto, a gente vai falar sobre isso. A gente não pode apressar o luto. Sim. Ou seja, a finalização de um processo. Isso é uma resposta natural, como eu falei no início, é um processo natural. Né? O que é importante, que eu acho que talvez seja uma coisa que eu posso trazer aqui como contribuição, é que a gente não precisa ficar tão preocupado assim com fatores que deveriam estar presentes para garantir que a pessoa fizesse um luto natural ou não complicado. Por quê? A gente até então tinha, na maioria das vezes, a gente tinha velório, o enterro, a gente tinha a possibilidade de ir na UTI, fazer a despedida, a gente tinha o enterro, né, com todo mundo que quisesse, dezenas de pessoas, a gente tinha o velório, a gente muitas vezes tinha a possibilidade de fazer a despedida, e ainda assim, algumas pessoas faziam um luto complicado. Então, a gente não está colocando aqui que, então tudo bem, não tem problema não, porque isso é algo da nossa cultura. E aí a gente está fazendo, Ana, um luto disso. Além da gente fazer o luto da pessoa que faleceu, do ente querido que a gente perdeu, a gente está fazendo o luto de não ter podido se despedir disso, né? Dele, não poder ter feito esse processo. Agora, o ritual, ele é importante para o luto acontecer? Ele é imprescindível? Não.
Ele é possível em outro momento? Absolutamente. Muitas vezes no processo terapêutico de luto, a gente vai refazer o ritual. Porque às vezes houve um ritual bonitinho, daquele jeito mesmo. Só que aquilo foi um trauma para a pessoa, foi terrível. Porque os parentes estavam chorando, porque o filho dela só gritava e falava, não aceito, eu quero meu pai de volta, e ela não sabia o que fazer. Tá? Então, o luto, gente, de novo, vou reforçar isso até o final do dia de hoje. O luto é absolutamente individual. Cada indivíduo vai fazer o processo de uma forma. Tá? Então, é uma perspectiva, talvez aqui, se eu puder contribuir, positiva nesse sentido. Não é só porque não houve a despedida que, então, aquela pessoa nunca vai se recuperar e aquela dor vai ser muito mais dolorosa. É muito doloroso perder alguém. Sim. Sempre é. Né? Eu vou fazer uma complementação também com a pergunta da Ana Cristina, só complementando o que você falou, Érica, em 2 pontos. Um é que a gente está privado do luto, né? Eu falei de privação do luto lá no início. Tanto a dificuldade de se despedir quando a pessoa vai para o hospital e falece, quanto a impossibilidade de fazer um enterro convencional. Mas eu tenho visto, não recebi também ninguém ainda na minha prática clínica enlutado por Covid-19, embora eu conheça algumas pessoas, talvez por esse processo, né, natural que a Érica estava mencionando antes. Mas eu tenho visto, por exemplo, empresas funerárias fazendo enterros, tentando colocar um apoio social onde não tem ali. Então, reúne-se virtualmente ou por telefone antes, músicas, objetos, mensagens dos familiares, e aí vai um representante para o enterro, e aí um funcionário da funerária lê ou bota música, para tornar aquilo ali um processo ritualístico para a pessoa, né? Isso é um ponto. E um outro... Fala, Érica, depois eu... Não, vai, depois eu falo. E o outro ponto é assim, num caso de uma intervenção, se alguém chega, e aí a minha fala é bem coerente com a da Érica, é assim, tem uma intervenção que a gente não valoriza tanto, a gente fala meio en passant e vai para as que são mais importantes, mas é um processo de validação de emoções disfóricas. A nossa cultura nega emoções disfóricas. Tristeza é sinal de fraqueza, a gente não pode sentir por muito tempo, está demorando muito, já passou, enfim. Não, valida o que a pessoa está sentindo. Eu acho que o melhor que você pode fazer por um paciente que chegue na sua prática clínica num processo de luto é validar o que ele está sentindo. É claro que você vai monitorar se ele está comendo, se ele está tomando banho, se ele está funcionando, mas a validação daquele sentimento, mostrar que não tem um tempo pré-determinado, cada um tem seu ritmo, tem seu processo de luto, como a Érica falou antes, eu acho que é o mais importante nesse momento inicial. Obrigada, gente. O que eu ia complementar é a circunstância de que muitas vezes a gente quer que o cliente vivencie aquilo antes do momento em que ele está com a possibilidade de vivenciar. E às vezes o nosso trabalho ele vai ter que ser no compasso que o cliente está podendo lidar, né? Então não dá, como eu disse, não dá para apressar. Se o luto se desse em fases lineares, porque ele não se dá, isso é uma visão um pouco mais antiga, né, daquelas 5 fases da Elizabeth Kübler-Ross. A gente sabe que essas 5 fases existem, mas elas não são sucessivas. Elas são todas misturadas. Né? Então, essa abordagem, ela precisa dar conta dessa coisa fluida que é o luto, né? Não é tão programado assim, a gente não consegue acessar muito. E um dos pontos que eu acho que combina super com o que a Raquel falou e que vem, se eu puder falar um pouquinho da parte da abordagem prática, né, terapêutica para o enlutado, para o cuidado do enlutado, acho que é isso que a gente precisa trazer, que é o cuidado do enlutado, não é o tratamento do enlutado, né, o cuidado que ele precisa, que é a ideia da construção da narrativa ou a reconstrução. Então, essa fala sua sobre a empresa funerária que está apresentando uma possibilidade, isso é super importante, porque o que o cliente enlutado vai falar é que, pelo menos, teve alguém lá com ele e que essa pessoa levou fotos e que eu pude escrever uma carta de despedida ou eu pude ver ele pelo FaceTime, né? Essa construção da narrativa, a gente vê isso muito para TEPT, né? Então, quando o trauma está instalado, ele faz uma alteração de memória autobiográfica tão importante, porque tem tanta memória emocional doída ali,
que a narrativa não se constrói de forma linear. E no luto isso também acontece. Né? Nos processos de luto complicado, a narrativa do luto ela é complicada. Se a gente pede para a pessoa recontar aquela morte, a fala está toda picada. Então, o terapeuta auxilia na reconstrução da narrativa. É uma técnica que vem do TEPT, isso são as coisas mais atuais que tem sobre o tratamento do cuidado do enlutado, né? Eu falei tratamento, mas não é correto. O cuidado com o enlutado, que está fazendo um luto complicado, é especialmente, como a Raquel super bem falou, o acolhimento de todo esse mundo emocional tão complexo e tão dolorido para ele, né? Validando isso, validando a oscilação. O enlutado, diferente do depressivo, não é um cara que fica o tempo inteiro borocochô. Às vezes ele se vê apaixonado por uma memória linda que ele tinha com aquele ente querido que se foi, e ele se sorri, ele experimenta prazer, mas depois ele cai de novo porque ele percebe que aquele ente querido não está mais lá. Então essa oscilação afetiva, o deprimido é meio sempre, né, para baixo. O enlutado não. Ele não tem dificuldade de experimentação de afetos positivos. E isso, às vezes, é um problema, porque ele fica alegre e depois logo ele fica triste por ter ficado alegre porque ele não tem mais aquilo. Né? Então, essa variação toda precisa ser acolhida. E, em segundo lugar, a construção ou reconstrução da narrativa do luto. Tá? E no que você falou agora, que eu também tenho visto muito, não nem como psicóloga, mas conversando com as pessoas, enfim, porque esse processo de despedida que está meio modificado, né? Não só do enlutado pensando que não conseguiu se despedir da forma adequada, mas pensando em como a pessoa que morreu se sentiu. Então, eu vi muitas pessoas relatando, não sei se muita culpa é a palavra certa, mas assim, esse processo de ela faleceu e não tinha ninguém do lado dela, não tinha, ainda mais pessoas idosas que no contexto hospitalar ficam mais desorientadas, então assim, muito desse sentimento de culpa de como é que foi essa passagem para ela e sem entender que a família não estava ali do lado e não tinha ninguém. E quando você também falou dos números, né? O que a gente está vendo agora é mesmo pessoas que não têm Covid, que estão sendo internadas quando ainda conseguem leitos com outros problemas de saúde, né? Quando conheço casos de pessoas que têm problemas respiratórios, que foram internados e o exame demora para sair, né? Então as pessoas chegaram a falecer, não era de Covid, então elas não vão entrar na estatística, mas o processo da família foi o mesmo, delas internadas, de não conseguir se despedir, não importa a causa da morte, não está tendo o enterro da forma convencional, né? Então, assim, ainda mais pessoas, o número já era assustador antes, mas ainda mais essas pessoas que, por não ser Covid, não vão entrar na estatística, mas que esses lutos foram modificados, acho que para todo mundo que está perdendo alguém agora, né? Exatamente, a privação do luto é para todos, né? Independente do diagnóstico, da causa da morte. A Suzana e a Raquel têm perguntas também, né? A Suzana desistiu, alguém já falou algum? Não desistiu, não. Ah, tá, você ainda quer. Eu lembro que você levantou a mão primeiro, então eu vou dar a palavra para você, depois a gente fala com a Raquel. Pode ser, Raquel? Claro. Eu ia comentar de uma paciente minha criança que perdeu a avó, não por Covid, mas dentro desse contexto, não pôde estar com a avó e nem a preocupação dela é muito com o avô que está sozinho em casa. Ainda tem uma questão de não poder visitar o avô e saber que o avô está sozinho, e se preocupar extremamente com ele. E de memórias dela, né, assim, dela tem uma dificuldade enorme de entrar em contato com o processo de luto, porque ela diz: eu sei que é verdade, mas parece uma mentira. Eu estou dentro da minha casa, me contaram uma história e agora eu tenho que pensar que a minha avó morreu, sendo que eu não vi a minha avó nem ir para o hospital, nem morrer. E eu simplesmente acho que eu só vou conseguir entender que ela morreu quando eu chegar na casa dela e eu perceber que ela não está lá. Mas eu fico com uma sensação, ela tem 12 anos, eu fico com uma sensação de que isso é uma mentira, que me contaram uma história. E eu estou tentando construir essa história na minha cabeça. Então, isso me chamou muita atenção, desse sentimento que, ainda que ela entenda, parece um processo de luto adiado, né? Adiado para quando essa ficha cair de alguma maneira, quando algo mais concreto chegar,
por essa sensação de estar dentro de casa e tem uma vida acontecendo ali fora que você não tem o acesso. E a outra coisa que eu ia comentar é, nessa família, a necessidade deles poderem validar os afetos uns dos outros, porque a fala das pessoas, em geral, com quem tem criança, não chora perto do seu filho, porque senão vai ficar pior, né? Não fala muito perto dele, porque senão ela vai sofrer mais. E aí essa minha paciente me ligou um dia falando, Suzana, você não acha que a minha mãe deveria chorar? Você não acha que ela poderia chorar na minha frente? Eu preferia 1000 vezes que ela dissesse que está triste. Então, assim, ela fazendo terapia, a mãe dela faz terapia também. Mas nessa preocupação, né, das pessoas falando em volta, só que estão todos dentro de casa, e bem ou mal, elas escutam as conversas, né? Então, esses limites do processo de luto desse momento têm características tão próprias. Eu acho que vai muito de paciente para paciente mesmo, né? Qual é o processo, quais são as crenças, quais são as histórias de cada um. E aí, dentro da análise da cognitivo-comportamental, da gente entender o que está ativando ali naquele momento. Eram só esses 2 comentários. Sim. De uma experiência minha, né? Que foi o único caso que chegou, também não chegou ainda. Eu acho, gente, que não deu tempo ainda. Porque as pessoas só vão procurar a terapia pelo luto quando elas começarem a ter alguma dificuldade funcional, quando aquela dor não passou, já passou 1 mês, já passou 2 meses, já passou 3 meses, e aquela criança ainda que está dentro da minha casa ainda não aceita que o vovô ou a vovó morreu, ou que alguém morreu da família, que é também um processo absolutamente esperado, é natural. É o entorpecimento que o Bowlby fala, é a fase da negação que a Elizabeth Kubler-Ross fala. É difícil lidar com esse afeto, fazer essa despedida. Ainda mais quando não teve um aspecto concreto, né? Então, por isso, muitas vezes, a psicoterapia vai reconstruir a narrativa e muitas vezes reconstruir o ritual. Não raro, a gente vai pedir para que o paciente acesse coisas, porque isso é um outro ponto da parte terapêutica já, que a gente, né, na terapia comportamental, uma das fontes que a gente bebeu para construir a TCC, a gente sempre fala da questão da exposição, né? A Raquel falou da questão do paciente traumatizado fazer evitação. O paciente em luto complicado também faz muita evitação. Esse é um dos pontos mais importantes. Ele evita falar sobre a morte, ele evita pensar na morte, só que ele não consegue, porque ele tem a intrusiveness da coisa, né? Os pensamentos da morte ficam vindo. E muitas vezes a gente vai precisar ajudar a essas pessoas, sejam crianças ou adultos, a se expor ao evento. Sim, esse evento aconteceu. Só que entrar em contato com esse evento que tem acontecido, que tirou a minha avó, não, agora ainda não dá. Né? Então, o que a gente não pode é, e isso a literatura também coloca, se a gente faz uma avaliação de que estágio é predominante em relação ao luto, as pessoas que estão fazendo o luto mais complicado, elas estagnaram mais nesse processo de não aceitar. Né? É tão difícil aceitar que eu não entro em contato com nada, eu não quero nem falar sobre isso, eu não vou pensar que essa morte aconteceu, né? Ou eu vou adiar isso até quando eu puder, e isso faz com que o luto seja mais complicado. Então, quanto mais rápido a gente passar pelo processo de negação aquilo aconteceu, mais facilmente a gente vai regular os afetos que precisam ser regulados para a gente caminhar, né? Porque lá na definição de luto, a gente sempre pensa que ele é um processo natural de reorganização. Então, esse é o objetivo principal da terapia para enlutados, né? É a reorganização dos aspectos afetivos, que a Raquel trouxe também, da reorganização da narrativa, que vem lá do TEPT, né? E que é aplicada ao luto complicado, e da reorganização da vida, né? Como a Raquel falou, ele está comendo, ele tá, né? Ele continua vivendo, ele está fazendo coisas do dia a dia, isso tem que ser olhado também, né? Então, não é só um aspecto do afeto, é como se... E tem um modelo que explica o luto, que é o modelo dual também. Então, é como se fossem 2 faces da mesma moeda. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que sofrer o processo todo de reorganização afetiva, reorganizando aqueles papéis que aquele sujeito que faleceu tinha, ao mesmo tempo eu tenho que agir minha vida, eu tenho que andar para frente, né? As coisas têm que começar a caminhar. E o luto complicado acontece quando a pessoa fica estagnada num ponto, num dos 2. Parece mais fácil a gente pensar que ela está estagnada e fica só sofrendo, né? Mas às vezes ela pode estar estagnada em querer andar para frente, ó, isso que aconteceu ficou para lá, isso também é patológico.
né? Isso é interessante a gente pensar. Então, esse modelo de avaliação, talvez, de como esses dois lados do disco estão tocando. Tem que tocar os dois, cada dia um pouquinho. Eu sofro um pouquinho e dou um passo para frente na direção da reorganização, tá? Raquel, quer comentar alguma coisa? Eu vou só complementar o que você está falando, talvez seja até repetitiva, enfim, mas eu acho que queria comentar o que a Suzana falou, é que quando a pessoa evita, ou é privada, né, no caso do seu paciente, ela evita e é privada do contato com a dor dela, ela tem um problema no processamento da memória traumática, né, ou da memória, enfim, daquela memória autobiográfica, não necessariamente traumática. Então, a chance daquilo ficar voltando para ser processado é maior. É como se ela estivesse no rodízio, então comeu está muito cheia e aquela comida fica voltando porque ela está impedida de ser digerida. Eu costumo usar essa metáfora mais ou menos para explicar. Então, e tem agora complementando a fala da Lana, tem uma metáfora que eu acho legal, que diz assim, o ilutado, ele é um equilibrista emocional. Então, imagina você ali numa ponte, só cabe o seu pé e você tem uma vara. Numa ponta dessa vara é o contato com a sua dor, onde você vai entrar em contato com as memórias, você vai chorar, enfim, vai viver aquele processo intensamente. A outra ponta da vara é o seu funcionamento, onde você vai tentar se afastar daquilo, vai ver uma série, vai ler um livro, vai conversar com os amigos, e você fica se equilibrando. Se você fica só em contato com a dor, aquilo ali provavelmente vai ser um luto complicado. Se você só evita, aquilo ali provavelmente também vai ser um luto complicado. Então, o ideal é que ela ache esse balanço para ela conseguir passar por isso, para o processamento daquela memória ser mais saudável. E aí ela viver um luto natural, não complicado, etc. Raquel, sua vez. Demorou, mas chegou. Chegou. Eu ia falar sobre uma questão que a Raquel mesmo, que você trouxe, sobre as 3 situações de definição de trauma. E você falou sobre ameaça de morte, lesão e violência sexual. Eu realmente reitero o que a Érica falou, eu não estou tendo ainda nenhum paciente com história de luto, que tenha vivenciado isso ainda, porque eu acho que é muito novo. Mas, assim, o aumento da quantidade de pacientes com ansiedades, com sintomas de ansiedade, aumentou muito. E essa questão do trauma, eu fiquei pensando sobre um paciente que chegou até no caso, o atendimento online, né? Ele demonstrando, assim, estar em muito sofrimento por estar com corona e pertencer a um grupo de risco. Essa ideia de grupo de risco é assustadora para eles. Então, assim, essa sensação, eu sou a pessoa, peguei e morri. Então, esse momento, assim, eles demonstraram muitas emoções e muito sofrimento por conta disso. Eu tenho um paciente que também está tendo muita dificuldade porque está no período de 14 dias e a filha de 3 anos dele sempre chama: papai, eu quero ficar doente para ficar com você. E ele disse que essa sensação, esse encontro, ouvir ela falando, isso tem deixado, assim, e realmente é um momento que é provável que teremos muitas mudanças sobre essa reflexão do trauma, da definição de trauma, porque o contexto é completamente novo, né? Então, eu só queria comentar sobre isso. E nesse caso, tecnicamente já é trauma o que está acontecendo com ele, né? Ele está em ameaça de morte, né? Por ele ser do grupo de risco, e o outro por simplesmente ter pego o convite. É uma exposição direta ao evento traumático. Então, isso tecnicamente é considerado evento traumático. Mas como a Érica bem disse, e eu esqueci até comentar isso no início da minha fala, acabei esquecendo, isso são definições técnicas, são boas para pesquisa ou para a gente ter um norte. Mas, se a pessoa tecnicamente não passou por um trauma, mas ela apresenta sintomas, ela vai ter um teste subclínico e vai ser tratada da mesma maneira, né? Bem dentro do embasamento que a Érica já colocou antes, na reconsolidação do processo de memória. Então, especialmente através da exposição imaginária, que é a técnica mais eficaz, como um tratamento de primeira linha para o TED. Aí, comentando sobre isso, a exposição imaginária em si, agora, em que a gente ainda está em trauma, eu nem recomendo fazer, a não ser que seja um paciente que já estivesse nesse processo, em consultório, porque a gente está no atendimento online, a exposição imaginária é emocionalmente muito intensa,
Então, eu acho que agora as intervenções vão muito mais no sentido de acolhimento para esses pacientes do que uma intervenção. É claro, gente, tem casos e casos. Mas se você percebe que a pessoa vai descompensar muito durante a exposição, eu acho que não é o melhor momento para fazer. Eu acho que a gente tem que esperar pelo menos a curva começar a diminuir, a situação começar a se estabilizar, olhar bem o contexto de vida da pessoa, olhar bem, né, se ela está sozinha em casa, etc. Se pode ter algum familiar servindo ali de coterapeuta, para poder entrar num processo desses, porque é um processo emocionalmente árduo. Ele é muito eficaz, mas ele é emocionalmente árduo, né? Em que você vai, justamente como a Erika falou, transformar aquela memória que está muito emocional, que inclusive se está traumatizada, está toda lacunada, né? Não tem uma narrativa coerente, linear do evento traumático, para uma memória mais verbal, né? Como se eu estivesse contando de um acontecimento triste da minha vida, mas de maneira verbal. Que aí ele vai ser evocado voluntariamente. Ele já foi processado, então ele não vai ficar pipocando ali numa tentativa de ser processado a qualquer custo, provocando flashbacks, pensamentos intrusivos, pesadelos. Então, mais ou menos por aí. A Erika quer comentar também? Deixa eu abrir aqui. Eu queria falar de um outro ponto que eu acho que também é uma interface interessante entre o que a gente vê no luto e o que a gente vê no TEPT. Foi o que você falou sobre crescimento pós-traumático, né? Recentemente, a gente teve um dos autores, né, na área de luto também, acrescentando uma fase, né, que é aquelas 5 fases mais clássicas da Elizabeth Kübler-Ross. A gente teve o Kessler recentemente agregando uma fase, que é a fase de significado. Né? Então, quando eu faço um luto, e aí pode ser luto com letra minúscula, né, de alguma coisa, de um trabalho, de um amor, de uma situação de vida, ou luto de letra maiúscula, né, um construto do luto derivado de uma perda, decorrente de uma perda de um amor. Todas as vezes que eu faço um processo de luto, eu posso crescer com aquilo. Né? Eu posso, por exemplo, quando a gente faz o luto de uma pessoa que morreu, especialmente se é um familiar, muitas vezes o trabalho da terapia vai ser auxiliar o paciente, que é o enlutado, a reorganizar os papéis que aquela pessoa, né, aquele ente querido tinha e que agora tem que ser redistribuído na família. Vamos imaginar uma família de 4 pessoas, tá? Um pai, uma mãe e 2 filhos, vamos dizer assim. E aí esse pai morreu. Esse pai, e quem está em atendimento pelo luto é a esposa, né? Esse homem que falece, ele era o lugar de auxílio intelectual, né? Ele era quem dava opinião e quem dizia, né, o que era o certo e errado. Ele era alguém de referência para tomada de decisões, por exemplo. Ele também era o provedor financeiro da casa. E ele, obviamente, era o parceiro sexual dessa mulher. Né? Então, quando ela perde esse marido, ela perde o parceiro social, ela perde o pai dos filhos, ela perde o seu parceiro sexual e ela perde esses outros 2 papéis, né, que estavam com ele também. E uma parte do processo da psicoterapia vai ser a diluição desses papéis que a outra pessoa representava, né, ou tinha, entre os familiares. E muitas vezes essa mulher talvez vá ter que reconhecer que quando esse marido falece, ela agora é a provedora da casa. Isso é estressante, porque isso é uma mudança radical, mas é crescer. Né? Então, acho que é um outro ponto em que a questão do luto, especialmente essa derivação teórica dessa 6ª fase, né? A fase de significado. Então, o que essa perda me traz de positivo, né? Embora isso não seja fazer o jogo da Poliana, né? E a gente sabe que não dá para a gente fazer restauração cognitiva em tudo, né? Mas isso também é crescer com a questão, né? Então, não sei se a Raquel quer fechar um pouquinho essa chave do crescimento pós-traumático e luto também. Perfeito, Érica. Justamente aquilo do que nasce com o sofrimento, né? O que pode nascer, né? A gente ouve muito as pessoas falando e a gente experimenta isso também. Naquela época que eu sofri muito, aquilo ali me fez mais forte, né? O que não me mata fortalece. Então, isso está dentro desses aspectos de evento pós-traumático. Então, a gente pode crescer a partir do que está acontecendo, né? Desde uma situação mínima, como eu falei lá no início, uma pessoa que levava uma vida muito estressante vai rever os seus valores, vai rever sua rotina, etc., até uma pessoa que vai ressignificar a vida dela, ressignificar a pessoa num processo de luto, né? E aí aquela pessoa vai continuar
viva de outras formas, né? É no gosto da comida, é no perfume, é de uma fala que ela sempre colocava, e aquilo ali vai se transformando em algo saindo ali do choque da notícia para algo que vai sendo mais leve, né? E a pessoa pode continuar viva ali, a memória dela vai continuar viva de uma maneira mais leve. Essas memórias vão dando lugar às memórias lá da época da morte, do choque. Eu acho que é basicamente isso. Não sei se a gente tem mais tempo, né? Acho que não. Eu vou tentar resumir assim, em 5 minutos o que eu ia falar em 20, mas porque eu acho que é algo importante, assim, onde eu fiquei pensando que eu poderia contribuir mais, né, para esse tema. Então, um paciente que vocês já atendem, liga para vocês e fala, olha, acabei de perder um familiar, né? Acabei de receber essa notícia. O que a gente faz, né? E aí a Marcele apareceu, eu não sei se ela quer comentar alguma coisa. Não, apareci só para dizer para você ficar à vontade, não se preocupa. Não é para me cortar, que bom. Não. Mas eu vou ser rapidinho, porque eu acho que a Erika ainda tem também coisas importantes para falar. Então, colocando, né, voltando. Então, o paciente liga dizendo que acabou de perder um familiar por Covid. Qual é o nosso objetivo? Além do que a gente já falou antes, de validar e acolher essa pessoa e prestar condolências e dizer que lamenta muito, é claro, isso é essencial. Mas tem algo que é uma chavinha que a gente já comentou antes, eu só vou juntar agora, que é tentar passar a pessoa de um estado de choque, impotência e a pessoa está perdida por uma dificuldade, né, mais funcional, passiva, para uma estratégia de enfrentamento mais ativa e efetiva. E tem estratégias bem interessantes, eu não vou entrar nelas aqui, mas basicamente a ideia é a pessoa entrar num certo controle maior sobre a vida, ao invés de ficar sendo levada pela maré, ali na impotência. Então, perguntas como, às vezes, simplesmente isso que a gente estava falando da narrativa da pessoa, né? Para contextualizar, para consolidar aquela memória de uma maneira mais saudável, colocar ela no tempo. Há quanto tempo você soube da notícia? Ou quem deu a notícia para você? O que a pessoa falou? O que você fez desde então? E aí ela vai narrar aquilo e ela já está processando aquela memória de uma maneira adaptativa. Envolver a pessoa em pequenas tarefas. Então, separar uma documentação do parente para levar no hospital, na funerária, enfim. Ou então, o que ela vai fazer antes de ir para o hospital? Ela vai tomar um banho, vai comer alguma coisa. Isso tudo está colocando ela em pequenas funcionalidades que vão ajudá-la a processar a memória de uma maneira mais saudável, né? Vão ajudá-la num processo de luto natural, né? Que ele não se complique ou que ela não desenvolva um transtorno, depressão, estresse pós-traumático em cima disso a longo prazo. Fala, Érica. Uma coisa breve, que muitas vezes é um coping que a gente culturalmente aprendeu a fazer e que é muito ruim, e os estudos mostram que é muito ruim, que é a supressão das emoções nesse momento, o famoso remédio para a ansiedade. Então, as pessoas vão dopadas para essas circunstâncias de despedida, né? Elas vão ficar dias e dias tomando um monte de remédio para não entrar em contato. E muitas vezes nem é uma escolha delas, é uma indicação dos parentes. Não, toma isso aqui, vai te ajudar, você está muito mal. E isso atrapalha o processamento das memórias, como eles devem ser, né? E isso vai dar problema depois. Então, acho que esse é um ponto também, mais para problematizar, digamos assim. Muito bem lembrado, Érica. Tem estudos, revisões, inclusive, muito interessantes, mostrando que quando você passa por um evento traumático, vamos considerar agora a morte de alguém um evento traumático, se você vai administrar um benzodiazepínico, se for psiquiatra, ou água com açúcar. Dá água com açúcar, porque o benzodiazepínico, ele vai justamente... As pessoas que tomam um benzodiazepínico ali no momento do trauma tendem mais a desenvolver TEPT do que quem não toma, justamente porque ele dificulta o processamento dessa memória. E isso vale também, né, para a pessoa, por exemplo, que aquilo, a falta de contato com a dor, né? Desconectado do que ela está sentindo. Quando ela se enfia, fica jogando videogame 3 dias seguidos para não pensar no que aconteceu, né? Então, não só através de medicações, mas às vezes comportamentos que levam ela a se desconectar. A ideia é mantê-la conectada com a dor, mas funcional, enquanto você vai validando, acolhendo, etc. Eu acho que
meu poder de síntese está bom, que eu consegui resumir rápido. Então, Érica, fala aí da sua parte final. Eu quero responder perguntas, eu não quero trazer nada falado, não. Quem mais quer perguntar? Mais nada, nadinha? Tem alguma pergunta no chat, Marcele? Não, no momento não. O que é o mais difícil, pessoal, para vocês, assim, quando a gente pensa nesses tópicos, né? Em trauma e luto? Alguém levantou a mão. Diana. Que bom, Diana. Vamos lá. Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu pensei em deixar mais para o final, mas acho que esse final já está chegando, então vou fazer logo a minha pergunta. É um pouco mais complicada, né? Vai mais para a área da pesquisa e tal, mas eu queria entender um pouco, porque uma vez numa aula da Marcela, inclusive, uma aluna falou sobre uma técnica que usavam na instituição que ela estava sendo voluntária, justamente para nesses casos de trauma e tal, que era um tipo de conversa, eu não me lembro muito bem, mas eu estou passando por uma situação recente agora e que eu vejo que muita gente está fazendo também, que é pesquisar sobre o tema, sobre o Covid, o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas estão passando, exatamente nesse momento, assim. A gente fala que ainda não tem muitos trabalhos sobre, mas já tem muitas pessoas pesquisando sobre, né? E aí surgiu uma demanda não onde eu faço estágio, não é neuropsicologia, não é terapia, mas ainda assim eu fiquei com muito receio e não busquei alguma orientação e ainda assim não foi muito bem orientada, assim, sobre os riscos da gente acabar, que seja jogando formulário na internet, que é o que muita gente tem feito, ou pesquisando com os nossos próprios pacientes, sabe, enviando formulários, pesquisando como é que eles estão lidando com isso tudo nesse momento. E aí eu queria, desculpa se eu não estou formulando muito bem, mas é que nem na minha cabeça está muito bem formulado isso, mas se não tem um risco da gente estar reforçando essa memória nesses pacientes, fazendo essas perguntas, essas pesquisas, investigando, nesse momento que a gente não sabe quem já faz mais de um mês, que passou por um evento mais traumático, quem ainda está meio recente, e de uma certa forma para todo mundo está recente, né? A gente ainda está enclausulado dentro de casa. Então eu queria muito saber, assim, se tem alguma recomendação, se tem algum estudo falando sobre, porque eu particularmente sinto um certo receio, assim, de fazer uma pesquisa nesse momento, de pedir, olha, respondam aqui esse formulário para mim ver, porque eu realmente vejo muitas pessoas pesquisando nesse momento, e eu fico, meu Deus, gente, será que a gente não tem que pensar melhor no que a gente está fazendo? Eu queria saber um pouco da opinião de vocês sobre isso. Raquel, Érica, acho que eu posso contribuir com a Diana, que brilhantemente aí captou a mensagem da aula. A pergunta dela tem a ver com possíveis efeitos negativos que uma intervenção possa vir a desencadear. Né? Imagino que a Diana está se referindo a uma aula sobre prática da psicologia baseada em evidências, que eu falo muito sobre isso. Que bom ter deixado essa semente, Diana, porque justamente, né, quando a gente fala de trauma, bom, não vou adiantar a resposta da Raquel. Raquel, vai contigo, mas só para ajudar a Diana aí na formulação, imagino que era isso que ela estava pensando. Mas olha, obrigada, Marcele, obrigada, Diana. Na verdade, eu já tinha entendido perfeitamente, é isso mesmo. Na verdade, é extremamente pertinente a sua questão, Diana, porque, de fato, tem intervenções que você faz ali quando a pessoa acabou de passar por um evento traumático que podem agravar, né? Podem aumentar as chances dela desenvolver TEPS no futuro. Uma delas, que vem sendo estudada, né, por que desses efeitos, ninguém sabe muito bem, é a técnica de debriefing. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que às vezes é a técnica padrão utilizada em hospitais, mas que ela tem mais efeitos nocivos, ela tende a ter mais efeitos nocivos do que efeitos benéficos no processamento da memória traumática. Não se sabe muito bem por quê, até porque o debriefing ele é usado, é você falar livremente, de qualquer jeito.
muitas dessas intervenções são feitas em grupos. Então, às vezes, a pessoa está ali com a janela de consolidação aberta e ela é retraumatizada com o trauma do outro. Né? Todo mundo chega no hospital traumatizado depois de um acidente de carro e aí todo mundo fala junto sobre aquilo. Essa é uma hipótese, ainda não se sabe muito bem por quê. Até porque, às vezes, quando o debriefing é feito individualmente, isso pode acontecer também, aumentar as chances de desenvolver TEPT. Então, se isso acontecer, assim, se vocês tiverem que intervir, o que eu acho que é importante é colar a pessoa com a narrativa de maneira conectada com as emoções dela, validando o que ela está sentindo e colocando ela de maneira funcional. Isso é o que está mais próximo do que é baseado em evidências. E aí não fiquem com medo de falar, de colocar o dedo na ferida ali, porque ela tem que narrar o trauma. É importante que ela narre para ela consolidar a memória de uma maneira mais saudável, tá? O que eu ia falar em cima disso? Falar mais alguma coisa e esqueci. Mas eu não sei se... Deixa eu abrir aqui enquanto, de repente, ilustra o que você estava querendo falar. Acho que é exatamente isso que a Raquel falou, da construção da narrativa, não evitando o sentimento, mas não forçando o sentimento, do tipo, fale sobre isso sim, você precisa trazer essa dor, você tem que chorar. Tá? Então, uma coisa, o debriefing ele tem um pouco desse processo, né? Estamos aqui para deixar as nossas emoções saírem, né? E é importante que a gente entre em contato com essa dor. Sim, é importante que a gente entre em contato com essa dor, mas num ritmo individual, do que para aquele paciente talvez seja impossível de fazer naquele momento. Mas a gente tem que estar, bem um compasso mesmo, né? Eu forço um pouquinho, mas sem fazer com que ele tenha que fazer um enfrentamento de um afeto que ele não está pronto ainda para fazer. Perfeito, sua fala me lembrou o que eu ia falar. Até porque quando a pessoa entra em contato de uma forma forçada e excessiva, ela pode entrar em processo de dissociação, que também é maléfico e também prediz TEPT, né? Aumenta as chances de desenvolver TEPT. Então, é um balanço, como a Erika estava falando, né? Não evitar, mas também você vai observar a pessoa a ponto dela, se ela está entrando em dissociação, é outra coisa, você vai tirar ela da dissociação, se ela está, sei lá, desrealizando, né? A pessoa não consegue perceber o ambiente como um ambiente real. Vai puxar ela de volta. Então, onde é que você tá? Aí ela não vai, às vezes ela vai, tô no hospital, tá? Não vai, mas na verdade ela tá na casa dela, mas ela tá desrealizando. Me descreve o que tem em sua volta, né? Tem um abajur, tem uma cortina, tem um computador. Com quem você está conversando? E aí ela vai voltando, saindo do processo de dissociação, né? De desrealização, no caso. E ali o contato ele vai ser mais pausadamente no ritmo dela, tá? Então, você não faz exposição imaginária com esses pacientes. Isso não é consensual, tá? Mas eu particularmente faço, tenho bastante experiência com TEPT, mas é feito, é o que eu sempre falo com o paciente com TEPT que vai entrar em processo de exposição imaginária. Você vai determinar o ritmo, você vai determinar quando começar e quando falar e quando parar. Então, às vezes, a narrativa da pessoa vai ser 30 segundos. Tudo bem. E aquilo já vai evocar muitas emoções. Depois ela vai aumentar, que aquilo vai se transformar em 5 minutos. Mas no início é 30 segundos que ela consegue. E você vai sentindo. Se você perceber que ela tem mais condições, você pode ir fazendo mais perguntas sobre detalhes. Como é que você estava se sentindo no momento? E aí ela vai aumentando a narrativa. O que aconteceu depois disso? Mas é um jogo de cintura. E eu sei que é difícil, assim, eu li pesquisas já que mostram que a grande maioria dos terapeutas cognitivo-comportamentais não fazem exposição imaginária para pacientes com TEPT por medo. Às vezes nunca fizeram. Então, é legal você ter um treinamento, você ter supervisão, você fazer cursos de formação que vão para você ficar mais ou menos preparado para aquilo. Ou então, um caso mais difícil, você vai pegar supervisão com um terapeuta mais experiente, porque aí você está mais ou menos respaldado, né? Ou se você é da área acadêmica, você vai investigar, né? Vai lá no PubMed, ver o que tem de atualizado sobre aquilo, alguma revisão sistemática, alguma meta-análise. Mas é mais ou menos isso. Eu não sei se ficou claro, Diana. Ou se a Erika quer falar mais alguma coisa, a Marcele, as meninas do TEPT, a Helga, a Tânia. Ficou bastante claro. Obrigada. Se vocês, assim, aproveitando, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. E eu queria uma indicaçãozinha aqui, uma orientação mais ou menos, que vocês não tocaram no assunto, que é com relação às pesquisas, assim.
de enviar formulário, essas coisas para as pessoas. O que vocês acham do pessoal, dessas pessoas que estão fazendo pesquisa exatamente nesse momento? Só uma orientação, a opinião de vocês como especialista e etc. E profissional maravilhoso que vocês são. Bom, você está falando dos pesquisadores, né? Então a gente vai ter aqui um viés, mas as pesquisas são extremamente importantes, justamente porque são elas que vão fornecer, a partir dos dados delas, estratégias de prevenção, né? A gente só está conseguindo falar aqui do que fazer para prevenir, graças a pesquisas que foram conduzidas no passado. Mas é importante você reparar que toda e qualquer pesquisa vai passar pelo comitê de ética, é claro, e vai ter lá, você participa se você quiser, você pode interromper o processo de preenchimento das questões se você se sentir desconfortável, para justamente marcar que a pessoa não vai ser forçada a fazer aquilo. Mas é importante que tenha, na minha opinião, pelo menos. Era exatamente isso que eu ia trazer, a questão do consentimento, e virou como se fosse algo quase uma moda, né? Então, eu quero saber alguma coisa, eu vou jogar um formulário na internet. E aí, quando a gente abre, a gente vê que aquilo não é uma pesquisa, aquilo alguém está curioso, querendo saber alguma coisa. Não necessariamente é só uma pesquisa, né? Então, se a gente abre esse tipo de formulário e a gente não vê a instituição que está promovendo aquilo, ou o pesquisador que está promovendo aquilo, se a gente não está lendo ali, né, qual o objetivo que aquele trabalho está tendo, se não tem esse aspecto do consentimento livre, né, informado, de participação, então a pessoa quer participar ou não, né, simplesmente já são as perguntas, se a gente não está vendo, porque assim, às vezes a ideia do comitê de ética, isso para alguns tópicos em pesquisa, isso é dispensado por conta de outras questões, né? Tem alguns itens lá em que a gente não precisa exatamente fazer uma aprovação no comitê de ética, especialmente questões que se relacionem à prática profissional. Mas ainda assim, a gente precisa entender que formulário é aquele, né? Então, é importante que as primeiras questões sejam relacionadas a esse formulário consta isso, a gente vai perguntar sobre isso, você quer participar? Né, sim ou não, e você pode sair a hora que você quiser. Se vocês abrem um formulário de pesquisa e não tem isso, desconfiem, não respondam e não compartilhem, porque é importante a gente gerar conhecimento? Mas como a gente pergunta, induz muito a resposta. Então, um formulário mal feito, uma metodologia de pesquisa mal feita, vai trazer mais malefício, porque eu vou me basear, né, em dados que eu colhi de uma forma incorreta. E aí a pesquisa já está furada desde o início. Né? Não sei se responde ao que você está demandando, Diana. Perfeito, Érica, Raquel. A gente já está encaminhando agora sim, né, para a necessidade de finalizar nosso encontro. Mas eu vejo aqui que a Tânia Fagundes colocou um comentário muito importante no chat. Eu não sei se ela quer abrir o microfone para falar com a gente. E a Rebeca também deixou uma pergunta sobre indicação de um livro para luto em TCC. Então, acho que seria importante a gente conseguir contemplá-las antes de finalizar nosso encontro. Então, Tânia vai abrir o microfone. Você quer perguntar alguma coisa? Oi, gente. Oi, estão me ouvindo? Eu estava pensando, quando vocês estavam falando sobre os pacientes, né, que a gente atende, mas que não perderam nenhum ente querido, né, ou não estão vivenciando esse processo de luto ainda. E aí eu acho importante a gente olhar para o perfil dos pacientes das pessoas que mais estão morrendo, né? E aí alguns dados, né, do mundo e do Brasil mostram que são pessoas, em sua maioria, pretos, né, e pardos, né, e que não têm acesso ao sistema de saúde particular, né? E aí, dependendo, assim, a gente olhando para o perfil dos nossos pacientes, né, de repente a maioria pode ter o privilégio, né, de trabalhar de casa, né, ou ter menos risco de contágio por isso, então ter acesso à rede particular, que a gente tem visto que tem mais recurso, né,
E aí, talvez por isso, né, a gente não tenha, né, esses pacientes ainda, né, no nosso consultório, né. Não sei o que vocês acham, são hipóteses, assim, né, que eu fiquei pensando, né, do porquê, né, ainda não... Deixa eu te responder com algumas observações, Tânia. Eu acho que a gente está com um quadro muito recente, né? De uma forma geral, especialmente quando a gente pensa em trauma e luto, e na verdade quando a gente tem questões desafiadoras de um modo geral na nossa vida, né? Não precisa chegar ao nível de um trauma ou de alguém que tenha morrido. A gente vai tentar dar conta disso antes de procurar terapia. A gente não teve tempo Não, ainda. isso eu estou falando mais dos pacientes que a gente já está atendendo, não dos que não procuraram ainda, sabe? Dos que já tiveram alguém que morreu Entendi. e não procurou. Entendi. Você está falando de alguém que Mais ainda do... não está, que está no atendimento atual. Acho que você tem razão. Isso. A gente, especialmente nas instituições públicas de ensino, por exemplo, eu sou professora e supervisora da SPA da UF, a gente está tendo um problema muito grande porque as clínicas e escolas estão fechadas. Sim. E a gente não pôde continuar com o acompanhamento dos pacientes, porque os estagiários de psicologia foram impedidos não foram autorizados a fazerem atendimento online. E ainda que fossem, a gente sabe que a realidade de muitos pacientes, financeiramente falando, em termos de estrutura, de informática, também é precária na continuidade do trabalho virtual, né? Então, a gente realmente está com uma questão aí, eu acho que você tem razão, a gente tem que apontar. E vou aproveitar a minha fala, que também por conta do tempo, para trazer uma resposta para a Rebeca. A gente não tem nada, Rebeca. Não existe um livro para luto na abordagem de TCC. O que a gente tem é uma coleção de alguns artigos, a maioria deles gringo. A gente não tem muita produção nacional. A gente tem algumas teses e alguns artigos publicados sobre protocolos de luto na TCC, alguns estudos de caso, mas a literatura é bem escassa. A gente precisa de braços aí, viu? Quem está interessado em pesquisar, em desenvolver a área da TCC, luto é uma boa área, porque a gente tem pouquíssima coisa. Vou comentar também, né? Tânia sempre sendo fada sensata e trazendo questões extremamente pertinentes. Com certeza, como eu disse lá no início, grupos minoritários são mais psicologicamente vulneráveis, né? Você vê qualquer pesquisa de TEPT, como eu comentei lá do Katrina, grupos, determinados grupos étnicos, de mulheres enfim, grupos, até porque tanto é que existe até hoje também discussão no critério de trauma, se discriminação não seria um critério para trauma, porque esses grupos realmente desenvolvem mais sintomas e têm menos acesso a intervenções, né? Então, se é o grupo que está mais em risco, às vezes nem chega até a gente. Então, perfeita a sua fala. Sobre livro, concordo com a Érica, também não conheço, mas na literatura geral tem livros muito bons, inclusive para crianças. Tem um livro para cônjuges, chama Um Ano do Pensamento Mágico, é muito legal. E para crianças tem uma da Bia Neufeld, você lembra o nome, Marcele? Eu tenho aqui, mas eu posso deixar depois como indicação. Mas ela tem Meu Vovô Não Vai Voltar, eu acho que é esse o nome do livro, né? Então são dois que eu acho que são legais. O Heitor tem um material também, o Heitor Hirata tem um material também para luto, mas acho que é específico para pet, né? Para o cachorro. E tem esse livro da Bia, mas uma literatura assim de luto, abordagem do luto na TCC, teoricamente técnica, não tem. Vamos escrever, Raquel? Vamos, partiu. Vamos. Maravilha, ainda tivemos esse encontro aí produtivo para gerar fontes de informação para a gente. A Diana está dizendo aqui que no livro do Bernard Ranger, Psicoterapias Cognitivo-Comportamental em Diálogo com a Psiquiatria, tem um capítulo sobre luto. Obrigada, Diana. Enfim, bom, estamos caminhando aqui para o término, né, do nosso horário disponível. Infelizmente, porque as apresentações foram brilhantes, as contribuições imensas. Então, quero novamente agradecer a Raquel, a Érica, por essa noite aí tão feliz de aprendizado, apesar da temática não ser, né, com toda essa vibração, mas eu acredito que, apesar do tema ser pesado, nós saímos com alívio,
né, de podermos ter conhecimento e possibilidades, né, de cuidar das pessoas que, né, estiverem precisando do nosso apoio. E sempre com essa mensagem, né, da gente buscar informações em fontes seguras. Então, agradeço muitíssimo a participação de vocês. Se vocês quiserem se despedir, fazer mais alguma consideração, fiquem à vontade. Posso falar, então, rapidamente? Eu sou Verônica, sou associada nova aqui. Na verdade, eu me associei para assistir essa palestra especificamente. Me formei em psicologia recém e no SPA a gente trabalhava muito com as crianças que voltavam de adoção. Então, elas não eram autorizadas a passar pelo luto. E a gente tinha muito problema delas fugirem das famílias substitutas por conta disso. Porque elas não eram validadas emocionalmente. A gente não tinha muita literatura, como eu estou vendo que ainda não tem, pelos comentários de vocês, nesse respeito. E na prática clínica, eu pessoalmente tinha muito problema para saber a hora, ou saber como eu poderia acessar essas crianças, esses adolescentes, para eles acessarem a genitora, porque existia muito uma questão deles virarem filhos parentais, deles quererem assumir uma responsabilidade muito grande, mas eles tinham muito dentro deles essa questão de não querer entrar em contato com esse abandono. E eu tinha muita questão em como é que eu posso acessar essa criança, como é que eu posso acessar essa pessoa sem ela fugir de mim. Porque aí, quando eu via acessar, eu tinha um movimento horroroso delas fugirem. E a gente tinha um período de tempo curto por conta das varas de família. Então, eu queria saber de vocês, assim, se tem... como é que vocês percebem que a pessoa está relativamente pronta para tocar na ferida? Assim, essa é uma dúvida que eu tenho na minha prática. Verônica, vou responder rapidamente por conta do tempo e também porque eu não tenho experiência, não tendo crianças, né, tendo só adolescentes para cima, mas respondendo, eu acho que perguntando, né, diretamente, e aí respeitando a resposta do adolescente, da criança. Né? Você topa falar sobre isso? Como é que é para você falar sobre isso? E aí você vai sentindo a resposta dela. Assim como perguntar a história de trauma tem que ser uma pergunta direta, assim como perguntar ideação suicida tem que ser uma pergunta direta. Eu acho que, não sei se a Érica concorda, Marcele, mas eu acho que é a melhor maneira de abordar, me parece. Ok, muito obrigada, Raquel, muito obrigada, Érica. Se vocês quiserem colocar aí uma mensagem final, se despedirem, é o momento. Só agradecer, amei fazer esse encontro, muito obrigada, aprendi muito também aqui com a fala da Érica, então é isso. Muito obrigada, gente, por terem participado. Beijos. A gente que agradece, Raquel. Muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite. Quero me colocar aqui à disposição para ajudar vocês com referências, com materiais, tá? Assim, posso escrever no chat aqui meu e-mail, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, especialmente sobre a prática em relação ao luto, podem escrever para mim. Se você, assim, super tranquilo para mim mandar material. Acho que eu mandei só para Marcele, peraí, para todo mundo. Deixa eu copiar meu e-mail aqui. Vocês podem entrar em contato se tiverem alguma dúvida, quiserem referências, enfim. Espero que tenha sido produtivo. Acho que foi bacana a gente pensar nesse tema. Como a Marcele falou, não é um tema fácil, né? É um tema mais árido, mas é um tema que chega no consultório e vai chegar muito mais, né? Esses dois pontos que a gente abordou aqui. Para mim foi um prazer, gostei muito de participar, foi bem bacana. Gostei também de ver as carinhas conhecidas, de conhecer novas carinhas, né? Obrigada pela participação de todo mundo. E obrigada mais uma vez, Marcele, pela tua brilhante condução aí da nossa associação, tá? Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço vocês. Realmente foi excelente. Agradeço sempre a participação dos nossos associados da TC Rio, sempre parceiros, né? Então, na noite de hoje, a gente viu aqui contribuições sobre questões de definição de trauma e luto, diagnóstico, da importância da validação de afetos e do sofrimento. Foi considerado também a importância, né, de
trazer aí à tona e manejar os fatores que são particulares do terapeuta no trabalho com trauma e luto, né? A possibilidade do crescimento pós-traumático e, claro, aí as brilhantes contribuições em relação ao cuidado e manejo na prática clínica. Então, acho que é justamente isso, apesar de ser um tema difícil, né, e muito pesado para todos nós, foi conduzido de uma forma brilhante, leve, né, e talvez eu esteja conseguindo aí reproduzir o que a maioria esteja sentindo, né, desse alívio da gente ter informações seguras e um guia para conduzir nossos estudos e a nossa prática. Então, muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. A TC Rio continua à disposição para que vocês entrem em contato e sugiram possibilidades em que a gente possa auxiliar vocês nesse momento. Muito obrigada mesmo, gente. Um grande beijo e até logo. Tchau, tchau.